Fala galera, beleza? Sou o professor Luciano, Biologia, e venho trazer para vocês mais um assunto super interessante, que seria a meiose, né? Um tipo de divisão celular responsável lá por produzir gametas, esporos nas plantas e outros organismos e tudo mais. Mas se liga nessa aqui, pessoal. Por que nos parecemos com os nossos pais? Você já percebeu que existem muitas semelhanças entre nós, os pais, e muitas vezes essas semelhanças não são apenas no aspecto do rosto, né, no aspecto físico, muitas vezes são questões dos tipos sanguíneos e tudo mais, mas por que isso acontece, né? E também é interessante você me dizer o que significa uma célula N e uma célula 2N, ou seja, uma célula haploide e uma célula diploide. Já vamos ver aqui. Parecemos com nossos pais porque somos resultado da mistura de meio lote cromossômico do pai e meio lote cromossômico da mãe, que se juntam, né, formando logicamente um total de cromossomos para aquele organismo. Uma célula 2N, que a gente vai chamar de célula diploide, o que seria? É uma célula que tem um número total de cromossomos para aquela espécie. Ou seja, ela tem os dois lotes cromossômicos, vindo um do pai e um da mãe, juntando ali, formando um lote total diploide, como a gente falou ali. E o que seria uma célula chamada haploide? É aquela que vai ter a metade do número de cromossomos da espécie. Por quê? Porque ela vai portar apenas um lote cromossômico. Isso aí é muito, é visto, né, nos gametas, né, tanto masculinos quanto femininos, de animais, de plantas e tudo mais. Vamos a uma reportagem bem interessante, pessoal. Veja lá, espermatozoide humano é criado a partir de células da pele. Então vamos raciocinar o seguinte, uma célula da pele é considerada uma chamada célula somática. É uma célula com o número diploide, o número total de cromossomos daquela espécie. E a partir das células da pele, eles conseguiram produzir espermatozoides, que são células com a metade da carga, né, vamos dizer assim, do patrimônio genético ali. Então, cientistas de Valência, na Espanha, conseguiram criar espermatozoides humanos a partir de células da pele, que, embora sejam incapazes de fertilização, vejam bem, incapazes de fertilização, não vai ter todos os elementos, né, necessários ali para que haja esse processo, representam um passo importante na resolução de problemas de fertilidade, conforme explica ali a reportagem da revista. Ali pelo QR você consegue acessar e ver essa reportagem na íntegra. Bem interessante, né? Um passo bastante interessante para resolver vários problemas de fertilidade e também com relação aí, até mesmo pensar em questão de espécies em processo de extinção e tudo mais. Muito bem, dividir para multiplicar. Então nós trazemos ali uns gifzinhos mostrando divisões celulares, né, bastante interessantes, né, mostrando ali uns tipos específicos, e o processo de divisão celular apresenta diversas funções importantes no organismo. Quais são essas importâncias, né, para o organismo? Originar um novo indivíduo, renovar células e também produzir gametas ou esporos. Tá? Então essa é a função, essas são as funções das divisões celulares, mas cada um tem a sua especificidade, o seu tipo, né, de ação específico ali. Você sabe o que é um gameta? E também você sabe o que é um esporo? Também aqui nós temos a imagem, né, de um óvulo, né, com diversos espermatozoides, né, vindo ao encontro desse óvulo para fecundação. E aqui temos embaixo de uma folha, né, de uma pteridófita ali, um grupo de esporos, né, sob a folha, né, que teoricamente ele caindo no solo em condições adequadas ele acabaria germinando. Muito bem. Só que para a gente entender, né, esse processo, números haploide, diploide, é preciso aprofundar conhecimentos sobre o que são cromossomos. E o que são cromossomos, tá? Dentro das células, tá, gente? Dentro das células, lá, né, dentro lá do núcleo da célula, existe, no caso, a cromatina, que compactada vão formar os cromossomos. Os cromossomos são esses palitos ali, né, feitos de DNA e proteínas, todas enroladinhas, todas compactadas, condensadas, né, muitas vezes aqui unidos ali por um centrômero, né, estão presentes dentro da célula, e é esse o objeto de estudo que a gente faz quando já falar sobre divisão celular. A divisão, a separação desses cromossomos igualitariamente, né, ou reducionalmente vão ser fundamentais no estudo da divisão celular, das divisões celulares, né? Então vamos lá, a divisão pode ser equacional, ou seja, equalizando ali, mantendo, né, aquela quantidade de cromossomos igual, sem reduzir ou aumentar, ou ela também pode ser reducional, reduzindo a metade o número de cromossomos, né, daquelas células. Então aqui eu trago para vocês a mitose
e a meiose. Tá? Na mitose você pode ver que uma célula 2N, ou seja, aquela célula com a quantidade total do número de cromossomos ali da espécie, ela vai produzir duas novas células também 2Ns, também diploides. Ou seja, a quantidade de cromossomos irá se manter nesse caso. E na meiose, o que acontece? Altera um pouquinho o processo. Na meiose, o que acontece? Uma célula, no final do processo, né, no final da segunda etapa ali, ela vai produzir células com metade do número de cromossomos, ou seja, uma célula diploide formou células haploides. Portanto, essa é equacional porque mantém, essa é reducional porque vai reduzir a metade esse número de cromossomos. Então, dentro do processinho de meiose, né, ocorrem células diploides, o resultado vai ser 4 células, né, a partir de uma célula inicial ali, germinativa, ela vai produzir 4 com a quantidade do número de cromossomos que tinha inicialmente, tá? Lembrando, é uma divisão reducional e ela vai acontecer sempre em 2 etapas. Um primeiro processo, chamado meiose 1, e um segundo processo, meiose 2, que a gente vai ver. Muito comum ali na formação de gametas e esporos. Então, na meiose 1, como eu falei aqui para vocês, existe um primeiro processo, vai formar primeiramente 2 células N, tá? E depois vai ter ali, essas células N vão se dividir formando 4 ao todo, também N. Né? Então, nesse processinho, na meiose 1, quando ela vai reduzir o número de cromossomos pela metade, ela já se torna uma fase reducional da meiose. E quando você vai simplesmente multiplicar aquelas células, tá, que já foram reduzidas, ela vai passar por um processo equacional. Então temos assim meiose 1 e meiose 2. Beleza? Existem fases específicas dentro desse processo todo, né? Fases específicas da divisão celular que a gente denomina, né, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembrando que são 2 processos de meiose, 2 etapas, beleza? Então, dentro desse processo, desses 2 processos, né, de meiose, o que acontece? A gente vai ter prófase 1, depois prófase 2, metáfase 1, metáfase 2 e assim por diante. Então, vamos entender aqui. Na prófase 1, né, o que vai acontecer? Lá o núcleo, né, a carioteca vai se desfazer, vai liberar. Para quê? Porque precisa de espaço, né, para que aconteça o processo. Na metáfase 1, os cromossomos vão se alinhar na placa equatorial no meio e na anáfase eles vão ser divididos, vão ser separados, formando ali 2 novas células. Lembrando lá que nesse processo existe uma redução, né, no número de cromossomos. Muito bem. Vamos a uma atividade número 1 ali antes da gente continuar, tá, pessoal? Veja lá. O termo meme é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação que se espalha entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. Muito bem. A imagem abaixo é um meme que aborda uma das funções da meiose. Qual função é essa? Pensa um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta e vamos ver o que você respondeu.
Então vamos lá, galera, vamos ver o que vocês responderam aqui. Não precisa ser, logicamente, aquela resposta exatamente igual como está ali, mas o conceito que você tem que pensar é mais ou menos dentro dessa linha. A meiose está associada geralmente à produção de gametas, espermatozoides ou óvulos, né? Por isso a imagem traz uma família bem grande, isso é, com um grande número de filhos provenientes da fusão de gametas produzidos por meiose, produzidos, né, pelo pai, espermatozoides, e mãe, os ovócitos, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Então, na meiose 1, pode acontecer um fenômeno especial que ocorre, né, entre cromossomos homólogos, né, entre cromossomos irmãos ali, vindos um do pai e um da mãe, né, esse mesmo grupo cromossômico, eles podem se aproximar, parear e fazer troca, né, de pedaços entre eles, que a gente vai chamar de permutação, também conhecido como crossing over, né, e ele vai acontecer no processo 1 da prófase, ou seja, na prófase 1. E isso, o que acontece, gente? Aumenta a variabilidade, porque na hora lá no final, quando for produzir efetivamente os gametas, as 4 células, elas vão ter variedades diferentes, né? Não vão ser todas iguais. Então, aumenta o grau de variabilidade, aumenta aquilo que se espera como resultado. Então, isso pode acontecer graças ao crossing over. E como eu falei, temos a meiose 2, que após um primeiro momento de separação, aquele momento em que reduz, ela inicia um outro processo, que é a prófase 2. E por que a gente tem duas linhas aqui? Porque foram originadas 2 células. Então, cada uma vai trabalhar separadamente. Lembra lá que no final tem que dar 4, né? Então, 2 aqui, 2 aqui. Então, beleza. Prófase 2, quase o mesmo processo, quase as mesmas etapas. Na metáfase, né, a placa equatorial, todas organizadinhas ali. Na anáfase, a separação das cromátides. E, no final, a telófase 2, né, que daí já está se reorganizando o núcleo com a separação das células, formando daí, a partir desse processo, 4 células N, tá? A meiose, ela pode ter tipos diferenciados conforme o organismo, conforme o ciclo de vida de determinado organismo. Por exemplo, a meiose gamética, né? Nós temos aqui um indivíduo diploide, né, com as características lá, com o número total de cromossomos daquela espécie. Ele vai fazer o processo de meiose produzindo gametas, por exemplo, né? Esses gametas vão se fundir numa relação sexual, numa fecundação, com a formação de um zigoto que já vai ser diploide, né, juntando N com N. Isso aqui vai acontecer, por exemplo, nos animais, como nós, por exemplo, né, ele vai fazer esse tipo de ciclo, né, chamada meiose gamética. Forma-se o gameta depois vai se fundir, formando o indivíduo diploide novamente. Esse indivíduo diploide vai produzir novos gametas por meiose, que vai continuar o ciclo. Mas também existe a meiose espórica, tá? O processo é um pouquinho diferente. O que acontece? O indivíduo diploide vai sofrer por meiose, formação de esporos, agora não de gametas, de esporos, né? Esses esporos vão formar muitas vezes um organismo, um esporófito tal, que vai produzir gametas, assim, daí por um processo de mitose. Esses gametas, né, vão formar um zigoto e vai continuar o processo, né? Só que nesse caso existe uma etapa de formação de esporos, né? Então, em alguns organismos existe lá o esporófito e o gametófito vai produzir gametas, o esporófito vai produzir esporos, né? Acontece muito em alguns tipos de plantas especificamente que permitem esse ciclo aqui. E temos uma meiose zigótica, né? O que acontece nesse processo aqui? Esses esporozinhos haploides darão origem a indivíduos, né, também haploides, vai germinar esse esporo, vai formar um indivíduo haploide, tá? Esses indivíduos vão produzir por mitose, vão produzir daí gametas. Veja que daí não é por meiose, vão produzir gametas por mitose, tá? Forma-se o zigoto da fusão deles, né? Aí esse zigoto aqui que vai sofrer a meiose, gerando, né, ali um novo esporo, tá? Então, temos esses 3 processos, as 3 diferenciações, que depois pode ser mais aprofundada, né, na segunda série, quando a gente vai falar sobre os ciclos de vidas ali de alguns tipos de plantas. Atividade 2, pessoal, analisando esse GIF abaixo, né, 2 processinhos, mitose e meiose, na forma de GIF, logicamente, né, tá um pouquinho ali diferente, né, o esquema assim um pouco mais com humor, né. Analisando o GIF abaixo, observamos os 2 processos de divisão celular. Em quais células ocorrem cada um deles.
bem tranquilinho, gente. A gente falou isso ali a aula inteira, fica bem tranquilinho para você fazer essa resposta. A gente já volta, uns minutinhos aí, já vamos ver o que você respondeu.
Então vamos ver se vocês acertaram. Então lembrando assim, nós temos os dois processos, a mitose e a meiose, e a atividade quer saber em que tipo de célula acontece cada um desses fenômenos. Muito bem, então, gente, na mitose vai acontecer nas células somáticas. Vamos pensar nas células gerais do corpo, das células da pele, dos músculos, dos ossos, tá? Dessas células vão acontecer mitose, né, mantendo o número de cromossomos ali da célula. E a meiose vai acontecer nas células reprodutivas, que a gente vai chamar de gametas, que tem o objetivo, né, acontece com o objetivo de reduzir a metade o número desses cromossomos, ok? Então, relembrando, nós concluímos que a meiose é um processo de divisão celular relacionado à produção de gametas e que essas sofrem redução no número de cromossomos, né? Logicamente, caindo esse número pela metade. Ok, gente? Então, assim, nessa aula nós vimos, assim, essa questão da divisão celular, da meiose. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, pessoal. Até!